exemplo, há um mês atrás, uma das principais hipóteses era do professor Francis Boyle, da Universidade de Illinois. É alguém com quem a gente sempre troca informações. E ele foi quem codificou o Bioweapon Act americano, que foi aprovado pelo Bush pai até. Ou seja, o Boyle é um super especialista. A hipótese de trabalho, ele fala, olha, de tudo que eu vi, de tudo que eu examinei, hipótese de trabalho, veja bem, não era uma conclusão definitiva, é de que é uma bioarma e que escapou de um laboratório. Como e de qual laboratório é outra história. A aposta dele é que escapou mesmo desse laboratório em Wuhan, que é o laboratório mais sofisticado da China de estudo de armas biológicas. É nível 4, segundo a Organização Mundial de Saúde, que são esses laboratórios especiais que lidam com patógenos de altíssima periculosidade. Não tem muitos no mundo, tem poucos países que têm. Um deles é a China, França tem, Inglaterra tem, Estados Unidos tem, Israel tem. Mas o principal é que o Boyle dizia, bom, isso pode ter sido, veja bem, um escape acidental, porque os chineses estavam tentando trabalhar em um antídoto contra um coronavírus desenhado pelos americanos. Ou seja, tem um condicional nessa história. Não é que os chineses estavam trabalhando numa bioweapon deles e soltaram em cima da população deles. De jeito nenhum. Ou seja, eles estavam tentando trabalhar com um antídoto. Depois dessa hipótese do Boyle, tem outras hipóteses ainda mais interessantes que elas ligam as pesquisas do Fort Detrick, que é o laboratório ultra-barra-pesado americano que foi fechado porque não era seguro e que sempre trabalhou com armas químicas e biológicas as mais perigosas possíveis. Como ele poderia ter chegado à China e como ele poderia ter chegado ao mercado onde veio aquela teoria de que isso foi uma mutação de um vírus de morcego e que esse morcego estava circulando numa das jaulas do mercado em Wuhan. Aí é que entra uma história que já está começando a ficar famosa entre todo mundo que está analisando a expansão do coronavírus, dos jogos militares em Wuhan em outubro do ano passado. Tinha uma delegação americana de 300 militares americanos, participaram dos jogos, não ganharam nada importante, ficaram um tempinho em Wuhan e foram embora. Não por acaso, os primeiros casos começaram a brotar um pouco mais de 2 semanas depois dos jogos de que a delegação americana foi embora e contando o tempo de incubação de 2 semanas. Então, claro, mais uma vez, é uma hipótese de trabalho, mas é bastante plausível. Um desses americanos militares poderia estar já contaminado, não com uma gripe, mas com uma dessas variantes A ou B, como a gente conversou antes, de coronavírus americanas. Ele passou pelo mercado, o que é também absolutamente plausível, e aí o vírus começou a se espalhar. E aí começou a sua própria mutação e virou a mutação C do vírus, que foi a mutação encontrada na China. A única. Só tem essa na China. Não tem A, B, D e E. Só tem C. Só para as pessoas terem a referência, Pepe. Muito bom. O Fort Detrick é um laboratório militar, uma instalação militar que faz pesquisas na área de saúde nos Estados Unidos. E olha foi fechado. Pois é, olha que interessante aqui, Pepe. Os pesquisadores militares nos Estados Unidos dizendo que podem desenvolver uma vacina. Isso aqui é uma notícia de 5 de março desse mês, agora, desse ano. Ou seja, será que seria maquiavélico? É importantíssimo, Leonardo. Isso prova... Se eles já estão dizendo que eles podem fazer uma vacina, é porque eles já estavam trabalhando nisso. Pois é, mas aí eu te pergunto o seguinte, será que seria maquiavélico a esse ponto de, por exemplo, desenvolver um vírus chinês, o vírus Wuhan, como diz o Mike Pompeo, chineses são porcos, comem cachorro, comem morcego, e, de repente, militares americanos
para fazer assim aquela coisa do soft power, né? Encontramos a vacina. Olha como é que o mundo precisa da liderança americana. Olha, nada está além da capacidade desses psicopatas. Veja bem, vamos voltar ao recorde histórico. Hiroshima, Nagasaki, Vietnã, Fallujah, tudo. Só para contar os mais os últimos 70 anos, talvez os 4 principais. Na Guerra da Coreia também. Eles não têm compulsões de usar armas químicas ou biológicas, seja onde for. Veja bem que isso faz parte, não declarada, claro, porque é um assunto extremamente sensível, da guerra híbrida total do establishment americano contra a China. Numa das minhas colunas desses últimos 2 meses, eu falava isso diretamente, que era a ofensiva. Vocês traduziram, eu acho que saiu no 247 essa coluna, traduzida pela Patrícia. E eu estava elencando as variações de guerra híbrida do establishment americano contra a China, e uma delas, bastante plausível, é uma guerra biológica onde entraria o coronavírus. Nada afirmado definitivamente, porque, vamos repetir isso sempre, ninguém tem um smoking gun ainda. Tem hipóteses de trabalho muito sérias de cientistas, não de analistas ou jornalistas ou observadores como nós, científicas provando a possibilidade bastante real de várias dessas hipóteses. Não estaria além, eu não vou dizer diretamente do governo, US government, mas de talvez facções do Pentágono ligados a desenvolvimento de guerras químicas e biológicas. Tudo é plausível. Isso não precisa ser feito diretamente. Pode ser feito por tem que ser feito por uma agência especializada de altíssimo nível, mas pode ser uma facção, pode ser um fringe, pode ser um lateral, e tem que ter sempre o que a gente chama de plausible deniability, denegação plausível, né? Negação plausível. O que no caso eles têm totalmente. Imagina, é um mercado onde eles vendem morcegos na China, aquele povo sujo, etc. E tal. Veja bem, isso faz parte da narrativa oficial desde o começo. Martelada no mundo inteiro o tempo todo. E a culpa é dos chineses. Daqui a pouco vão começar a aparecer os filmes. A diferença, Leonardo, é uma coisa que tem me ocorrido nos últimos dias, e eu queria formalizar isso em mais detalhes depois. Existe um rumor bastante sério de que a inteligência chinesa e a inteligência iraniana têm provas de que isso é uma guerra bacteriológica iniciada pelos americanos. Mas eles não querem soltar isso em público. Eles vão usar mais tarde. A gente não sabe se isso é plausível. Eu tentei ir um pouco mais fundo e você bate num muro de cimento absoluto. Ninguém vai te dar um lead para uma história dessa, que é muito sensível. O que faz sentido, você conversando com geopolitólogos ou gente de think tanks chineses, por exemplo, eles falam: a China não reage como o Ocidente, não tem essa gritaria, não tem anunciar de que nós vamos nos vingar, não tem soltar bomba e perguntar depois. Não. A gente aprende o que acontece, usa o que a gente aprendeu para nos defender, que foi a estratégia que eles usaram na contenção do coronavírus, e mais tarde, se a gente precisar usar isso ofensivamente, nós vamos usar, mas de uma maneira tão sutil que muito poucos vão perceber. E isso é um fenômeno cultural, Leonardo, é fundamental. O processamento cultural dessa noção ocidental de vingança na Ásia não tem nada a ver com o Ocidente. Não é a nossa tradição cultural, é de outra maneira, é muito sofisticada e não é de clash. Não são culturas de clash, são culturas de tentar achar um consenso, e mais tarde, se o clash for inevitável, aí entra o Sun Tzu. Você vai desequilibrar o adversário baseado na força dele quando ele vai te atacar. Interessante, a gente pode estar chegando a esse ponto, Pepe.
O Mauro está dizendo o seguinte: o Covid foi uma bala atirada na China que acertou em cheio os Estados Unidos e sua deficiente economia. Recessão global. É muito boa imagem. Exatamente. Muito boa imagem. E ele lembra aqui, olha, que o Irã falou que os Estados Unidos criaram o vírus. Membros de alta patente do Irã morreram. Né? E te pergunta não, o gabinete do Khamenei, Leonardo, tem gente contaminada no gabinete dele. Não é só general do IRGC. É impressionante isso. Ou seja, isso dá margem para... Você pode chamar de teoria conspiratória, seja o que for, mas que dá margem para a teoria conspiratória, mas é ciblado em cima. Sabe? Não é o mercado inteirano e Isfahan. Não, é o gabinete do líder supremo. Uau! Exatamente. O general do IRGC que falou isso, veja bem, vamos fazer uma comparação com o assassinato do Soleimani. Os iranianos tinham, melhor ainda, a possibilidade que tenha havido o cyberguerra forçando aquele míssil iraniano a abater o avião ucraniano. Se os generais iranianos tivessem 100% certeza, smoking gun, de que foi isso mesmo, eles teriam falado. Não falaram nada. Agora a gente vê um general do IRGC falando tacitamente, abertamente, para a mídia iraniana e para todo mundo, nós sabemos que isso é uma arma letal americana. Ou seja, eles devem ter uma informação científica que não pode vazar para o grande público, mas que eles vão querer usar depois. Os chineses, eles são tão mais sutis que eles nem falam nada. É muito possível que eles já tenham decodificado toda a trajetória, não só da variante C do mercado em Wuhan, como da A e B que teriam vindo dos Estados Unidos. Mas eles não vão abrir o jogo. Isso é Sun Tzu. Porque o seu adversário não sabe o que você sabe. Os americanos não sabem se os chineses sabem ou não. Basta os chineses saberem que eles sabem, e eles podem usar depois. Agora, Pepe, vamos continuar nesse ponto trazido pelo Mauro, do tiro que saiu pela culatra. Né? Então, partindo do pressuposto de que os americanos atacaram a China com uma arma biológica, ou, no mínimo, se aproveitaram de um vírus real para fazer guerra comercial, né, isso está atingindo em cheio a economia americana. Hoje, os mercados abriram com uma alta na expectativa de que houvesse um pacote de socorro do Trump. Essa alta já praticamente desapareceu, estão operando perto do zero. Por quê? Porque eles percebem o seguinte: o Trump não tem o que fazer, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai baixar uma taxa de juros negativa? O que ele pode fazer? Quais são os estímulos que serão feitos? E isso está indicando, Pepe, na visão de muitos analistas, que essa crise, ao contrário das outras, será de longa ou longuíssima duração. E podemos se aprofundar ainda mais. Então, eu queria que você falasse agora da economia e dos mercados. Exatamente, porque essas previsões dos melhores analistas independentes, eu prefiro não ir atrás de gente da MSNBC, do Fox News, dos óbvios. Né? Tem muitos analistas independentes, claro, são neoliberais até a medula, mas eles têm um espírito crítico e eles, pelo menos, examinam cenários alternativos. Os melhores entre eles estão chegando à conclusão de que, olha, a barra é muito pesada, vai ser a longo prazo e pode desequilibrar a economia americana totalmente, de ponta cabeça, especialmente porque a resposta, tendo em vista esse sistema de saúde quase inexistente nos Estados Unidos e a incompetência de quem está gerindo o processo de combate ao coronavírus. Você imagina, o Trump me delega como czar do coronavírus, eu chamo ele de o abajur com a lâmpada mais fraca, a lâmpada mais fraca no quarto, em qualquer sala. O tonto, criacionista, apocalipse, cristão zionista maluco, Mike Pence, vice-presidente. Ele abre cada sessão de coronavírus na Casa Branca com uma oração. Eles estão achando que eles vão rezar para Deus e Deus vai jogar o coronavírus na sarjeta. Ou seja, compara isso com o estado de guerra popular, como eles mesmos definiram, que os chineses instauraram desde o começo, assim que eles se
houve aquele primeiro momento na China onde não tinha chegado até lá em cima, até o Politburo, que isso era uma crise gravíssima. Na hora que chegou, eles lançaram aquela maquinaria infernal e a gente viu o que aconteceu no último mês e meio. Custe o que custar. E está custando para a economia chinesa um negócio ainda incalculável. Eles vão ter que soltar pacotes de estímulo esse ano, vai ter crescimento negativo nesse primeiro trimestre, talvez ainda no segundo trimestre, mas a partir do segundo semestre vai voltar a crescer. Já tem previsões de que a economia chinesa vai começar a crescer 15% no segundo semestre. Claro, eles vão ter que recuperar todo o terreno e o resto do planeta precisa do que eles fabricam. Né? E vai ter muita coisa represada, né, Pepe? Eu estava vendo em fevereiro as vendas de celulares na China caíram 50%. A Apple está parando de produzir, não tem componente para produzir. Mas olha que loucura, Leonardo. Hoje eu estava reconfirmando isso. A Huawei está abrindo uma loja fabulosa em Paris e adivinha o que vai acontecer dia 20 de março, o que é? Daqui a 10 dias. Eles vão lançar a nova linha mundial em Paris do P40 e do P40 Pro. Que são os telefones celulares mais sofisticados do planeta. Ou seja, eles estão anunciando também a Huawei, we're back in business, e tudo. Vocês querem um telefone novo, o melhor do mundo? Vem aqui, já vai ter. Ou seja, isso é mais um sinal de que, não, vamos adiar para o segundo semestre. Não. Ou seja, os chineses já começaram a mandar os sinais de que estamos voltando. Voltando ao que a gente conversou antes, a gente não sabe a cadeia inteira quanto tempo vai precisar voltar ao normal.